Cada vez mais esse cenário de acumulação nas ações da Raizen ficam importantes, tá? A gente precisa ficar atento nessa região, porque uma reversão a partir desse ponto vai nos dar um movimento de alta muito forte, tá? Então a gente deveria ficar nessa região e está sendo muito bom para a ação ficar nessa zona. A gente vai entender o porquê de tudo isso e qual é o alvo para esse movimento de alta que a gente tem projetado. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Raizen, raiz 4. A gente já tinha essa perspectiva de ficar nessa região de suporte importante, tá? Então nós vamos rever todas as regiões, tá? Suporte, preço-alvo, tendência, tá? Realmente eu acredito que a ação tá barata, é uma oportunidade muito boa na bolsa para esse ano, tá? Principalmente para se posicionar, e cada vez mais essa região tá se demonstrando uma zona chave. Tá? Então a gente vai entender tudo isso no vídeo, vamos ver até onde pode essa alta, caso confirme a reversão, e vamos ver o gatilho para a gente já começar a projetar esse movimento de alta, beleza? Antes da gente continuar, como sempre, nosso canal de cripto, no final do vídeo, clica lá, se inscreve, tem muito conteúdo bom também lá, o mercado está dando boas oportunidades também, e quem ainda está de fora desse mercado tá perdendo dinheiro, tá? Então clica lá e se inscreve também, tá? E vai ficar mais dois vídeos aí que eu acredito que sejam muito importantes para vocês olharem, tá? O mercado deu muitas oportunidades com essa correção e pode ser que em breve a gente tenha fortes altas, tá? Então dê uma olhada aí também nos outros vídeos que vai aparecer no final, beleza? Então vamos lá, semanal. Para quem acompanha nossos vídeos já sabe o cenário que a gente está trabalhando, tá? Mas para quem não assiste sempre, já vamos botar aqui bem destacado. A gente teve esta trava de baixa, que eu considero uma trava de baixa, porque ela apareceu, esse volume totalmente fora da média, o preço tendo toda a sequência para queda e rejeitou a perda dessa região. Tá? Então a gente viu uma forte alta aí de mais de 100% na ação. E agora, se vocês forem perceber, a gente está voltando justamente para testar essa zona. Tá? E como que a gente construiu esse movimento? Ó, um forte movimento de baixa, movimento corretivo, não conseguiu romper aquela casa dos R$ 4 que a gente tinha trazido aqui como uma região muito importante, tá? E agora a gente está fazendo aí um segundo movimento de baixa, tá? Então a gente teria o quê? Um movimento de alta, movimento corretivo em ABC e aqui que a gente está procurando a nossa região de fundo, tá? Então perceba que a gente tinha um pequeno volume aqui na época que a gente trouxe as primeiras análises, e agora a gente já vai fazer uma, duas, três, quatro, 5 semanas nessa região, o que é ótimo, tá? Porque a gente precisa realmente acumular nessa faixa de preço para conseguir romper essa grande resistência que a gente vai ter por aqui, tá? Então, quanto mais tempo a gente ficar aqui, melhor. A gente já está vendo aqui um doji muito forte que pode ser fechado hoje, inclusive assim, ou até mesmo positivo, tá? Então isso aí também é um sinal muito interessante, tá? Então a gente precisa ficar preso nessa região por algum tempo, nem que seja para bater aqui e voltar, tá? Então pelo semanal, essa região entre 2,80 até R$ 3 é um preço excelente na minha visão, tá? Então no semanal a gente está em região de suporte, a gente tem essa resistência importante aqui dos 3,30 que a gente tem que ficar de olho quando a gente for fazer nossas projeções, tá? E agora passando para o diário, a gente vai ver justamente o que a gente esperava que fosse acontecer aqui. Inclusive no vídeo da semana passada a gente trouxe que era justamente a gente voltar para testar essa região, tá? E essa região está sendo testada. O ideal seria até de repente a gente perder esse fundo, tá? Para fazer um falso rompimento de fundo, perde aqui, volta, bate lá em cima, tá? Então o ideal seria isso, mas ficando preso nessa região aqui já é excelente para a projeção que a gente vai fazer agora, tá? Por isso eu sigo firme aí que as ações da Raizen são uma belíssima oportunidade, tá? E tá muito barata, e quem não tá prestando atenção vai se arrepender depois, tá? Mas vamos fazer agora nossas projeções, mas antes a gente continuar aqui, né? Inscrito no canal, dá aquela força bacana, se inscreve aí, ativa as notificações, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, vocês ajudam demais aí o crescimento do canal, tá? E também não perde as atualizações, tá? A gente tem vídeo da Raizen toda sexta-feira, às 5 horas da tarde.
beleza? Se está gostando do nosso conteúdo também, deixa aquele like bacana, isso ajuda demais também. E deixa um comentário se vocês estão comprados, vão comprar a preço médio, se gostam da ação, se não gostam. Botem qualquer coisa aí nos comentários, isso também ajuda muito o nosso alcance e nosso trabalho chega para mais pessoas. Beleza? E também abaixo do vídeo a gente tem o botão Seja Membro. Cliquem aí, se tornem membros do canal, tem muito conteúdo legal, tá? Tem um vídeo explicando todos os benefícios de cada uma das categorias. Clique aí, tem coisa que só entra na área de membros, principalmente quando a bolsa corrige, muita oportunidade aparece. Beleza? E também temos o nosso curso, para quem quer entender essa maneira que eu uso para operar, para construir uma posições de longo prazo, sempre procurando áreas importantes do gráfico. Então, clique aí primeiro no link da descrição, se não tem acesso vitalício ao nosso conteúdo e à nossa comunidade no Telegram, beleza? Vocês adquirem uma vez, preço baratíssimo e ficam para sempre na nossa comunidade, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode esperar a partir de agora das ações da Raizen? Tá? Como a gente vê, a gente vai ter uma resistência muito forte aqui nessa região dos 13,30, tanto pelo semanal quanto pelo diário, ó, tem muito fundo aqui nessa região, tá? Então, o ideal seria o quê? A gente ou fazer um toque nessa zona para voltar, ou perder esse fundo e depois retornar, tá? Justamente porque, como vocês viram no gráfico semanal, o ideal seria que a gente ficasse preso mais um tempo nessa região para acumular força suficiente, tá? Testando justamente essa região importante do gráfico, tá? A gente tem um volume totalmente fora da média nessa faixa aqui, tá? Então isso aqui vai ser uma defesa muito importante, pode ser até que o mercado não sinalize um fundo muito forte aqui, justamente porque já está feita essa região desse lado de cá do gráfico, tá? Então não dá para descartar essa possibilidade, tá? E se a gente voltar aqui para o semanal, a gente vai ver o cenário que a gente trabalha para longo prazo, que é continuar acumulando essa região, ver essa região aumentar, ultrapassando essa zona, para justamente fazer o nosso cenário de quê? Primeiro movimento de alta, movimento corretivo, segundo movimento de alta, tá? E para a gente acionar essa leitura, eu teria que ver aí as ações se firmando novamente acima dos 13,30, tá? Aí a gente já poderia ter um alto grau de probabilidade de ver esse cenário sendo concretizado, e aí a gente faria a nossa projeção, que para quem acompanha os nossos vídeos já sabe, que é justamente projetar essa onda para cima aqui, tá? A partir dessa correção. Isso que nos jogaria lá para o nosso topo histórico, tá? Então, no longo prazo, a gente veria as ações da Raizen novamente na região dos 6,70 até R$ 7,00, que aí sim vai ser um teste muito importante, tá? Então, vale a pena vocês ficarem de olho, é uma ação muito boa, enorme potencial e tá muito barata, então fiquem atentos, beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação você já sabe, deixe aí nos comentários, assim que possível envie elas para o canal, beleza? Valeu!